Bom dia, meus amigos do canal Mídia Pro Vasco, aqui é o Ramiro. Vamos falar desse Vasco 4, Fluminense 2. Que vitória, que vitória. A vitória arrancada, uma vitória de um time que não desistiu de jogar. Essa é a grande diferença. Contra o Bahia, a gente viu no primeiro tempo um time covarde, um time que não quis jogo. Contra o Fluminense, o Vasco buscou o jogo desde o primeiro minuto. Mesmo sofrendo, mesmo jogando contra um time tecnicamente superior, mas o time do Vasco mostrou vontade de vencer. Essa foi a total diferença nesse jogo. Eu podia destacar várias atuações individuais. O Maicon fez uma tremenda partida. O Léo Jardim, quando foi exigido, foi muito bem. O Puma, com as limitações de marcação dele, sofreu o jogo todo com o Keno nas costas dele, mas conseguiu fazer o papel dele bem feito. O Zé Gabriel jogou uma partida sensacional. O Paulinho dessa vez um pouco abaixo. O Rossi foi um gigante, brigador, um cara que jogou com muita luta. Mas acho que o Peck no segundo tempo entrou brilhantemente. Paê entrou muito bem no jogo. A jogada que ele faz no lance do quarto gol, um jogador inteligente, cabeça em pé, ia marcando um golaço. Uma pena aquela bola não ter entrado. Mas acho que dois personagens merecem um destaque. Primeiro, dentro do campo, o Verratti. Não é um primor, tá longe de ser um atacante brilhante, mas é um atacante brigador. É um cara inteligente, é um cara que se movimenta certo, é um cara que briga pelas bolas, é um cara que não desiste do jogo. Uma coisa que a gente brigava muito na época do Pedro Raul, que parecia que estava ali, blasé e tal. O Verratti é um cara que briga. Ele pode não conseguir. Ele, volto a repetir, está longe de ser um jogador brilhante, mas é um jogador que briga. É um cara que não desiste do jogo. Foi premiado ali, fez um belíssimo gol, importantíssimo. E depois a jogada extremamente inteligente, num cruzamento que todo mundo achou que tinha sido mal feito pelo Puma. E ele escora uma bola e dá pro Peck o gol da vitória. E fora de campo, um cara que para mim é o grande personagem do Vasco nessa temporada, que é o Ramon Dias. O Ramon Dias conseguiu fazer esse time entender a grandeza que ele tem. Aliás, vou corrigir. O Ramon Dias fazia esse time entender a grandeza do clube que ele representa. Essa é a verdade. O Ramon Dias sabe o que é o Vasco. Ele enfrentou o Vasco como jogador e, principalmente, ele enfrentou o Vasco como treinador. Para quem não lembra, ele era o técnico do River Plate em 98, no gol do Juninho. Ele era o treinador do River. Então, ele sabe a grandeza do time que ele hoje dirige. E ele fez esses jogadores entenderem. Então, assim, foi uma vitória, uma vitória de Vasco. Essa é a palavra. O Vasco jogou como Vasco. Longe de ser brilhante tecnicamente, o Vasco teve 30% de posse de bola, mas o Vasco foi efetivo. O Vasco buscou o jogo. A gente via o Vasco em outros jogos se defender e não tentar sair para o jogo. Não é vergonha. Você tem um time inferior tecnicamente, você baixa a sua linha, você povoa o meio campo, você dificulta o seu adversário, mas você tem que ter saída, você tem que buscar vencer o jogo, não é só se defender. E dessa vez o Vasco buscou vencer o jogo. Então, parabéns. Eu só queria fazer uma correção aqui, uma correção não, um adendo. Eu falei no pré-jogo contra o Bahia de que era um jogo fundamental ter vencido, e era. Eu repito, era muito melhor que o Vasco tivesse vencido o Bahia e empatado o Fluminense, porque hoje o Bahia teria 2 pontos a menos. Mas faz parte, pelo menos a gente volta. A gente tem agora o Curitiba em casa, o América fora e o Santos fora. A gente precisa desses 9 pontos. Se a gente fizer esses 9 pontos, eu vou dizer para vocês que o Vasco não vai cair. Mas a gente precisa fazer esses 9 pontos. Ontem à noite parece que o Santos ganhou o Bahia. Isso é um excelente resultado para o Vasco. Se o Vasco ganhar América, Curitiba e América, muito provavelmente o Vasco acaba fora da zona de rebaixamento. O Vasco tem a possibilidade agora de passar tanto o Santos quanto o Bahia. Então isso vai ser assim fundamental. Chegar no jogo do Santos, na frente do Santos e já fora da zona de rebaixamento, vai dar ao Vasco uma possibilidade nesse jogo de jogar como gosta, reativo, obriga o Santos a sair. E o time do Vasco vai ter a possibilidade de jogar no contra-ataque, de fazer o jogo que gosta de fazer. Então assim, a gente vê uma evolução muito grande no trabalho do Ramon Dias. Deu gosto de ver o Vasco jogar, porque pela vontade. Tá longe, volto a repetir, tá muito longe de ser um time brilhante, de ser daqueles times que a gente acostumou a ver
lá em anos anteriores, que eu me acostumei a ver quando era garoto. Mas, pelo menos a vontade não tá faltando. Esse time hoje tá brigando. Então, tomara que continue dessa forma, tá? Pedir para vocês aí se inscreverem no canal, dar um like nesse vídeo, compartilha. Vamos continuar insistindo, eu insisto em dizer, vamos continuar informando aos vascaínos a verdade do que está acontecendo no Vasco. Tem novidade na política aí, espero que alguém faça um vídeo sobre isso aí, acho interessante, deixar essa dica pro pessoal. Abraço para todos, saudações vascaínas. Vai dar Vasco!